Você está cansado de lutar, não está? Cansado de sentir que toda a sua força já se foi, que você está de joelhos no escuro completamente só. Você olha para a sua própria sombra e a vê pequena, encolhida, um reflexo exato do quão fraco e esgotado você se sente por dentro. É a sombra da sua angústia. Mas, e se eu te dissesse que a sua sombra está mentindo para você? E se, neste exato momento, existisse uma forma de invocar um poder tão imenso que a sua verdadeira sombra se tornasse a de um leão? Neste devocional, você não vai apenas ouvir uma mensagem, você vai aprender a fazer isto, o ato simples e poderoso que te conecta a essa força que já existe dentro de você. O ato que traz a paz imediata que o seu coração tanto procura. Fique comigo. É hora de parar de lutar e começar a reinar. E antes de mergulharmos nesta palavra, aproveite este instante para verificar se você já faz parte da nossa família Alma Avivada. Inscreva-se para não perder nenhuma mensagem de força e conforto que Deus tem preparado especialmente para você. Ainda está tudo quieto lá fora, não está? Talvez o primeiro raio de sol esteja começando a desenhar uma linha de luz na parede do seu quarto, revelando a poeira que dança no ar, suspensa no tempo. O mundo ainda não despertou completamente. É um momento de silêncio. Mas, e o silêncio dentro de você? Porque muitas vezes é nesse exato momento antes do dia realmente começar que a tempestade interna se forma. Antes mesmo de você colocar os pés no chão, a sua mente já está correndo uma maratona. A lista de tarefas, as conversas difíceis que precisam acontecer, as contas que precisam ser pagas, a saúde que preocupa, a dor de uma perda que ainda ecoa com a chegada de um novo dia. É como um zumbido baixo que vai aumentando de volume. Um coro de vozes sussurrando todas as suas responsabilidades e todos os seus medos. E você respira fundo e sente um peso real, quase físico, sobre o seu peito. É o peso de ter que ser forte, de ter que ter todas as respostas, de ter que enfrentar um mar inteiro de desafios que se estende diante de você, e a sensação, a terrível sensação, de que você está completamente só neste barco. Enquanto o mundo ainda dorme, você já está travando uma batalha que ninguém vê, uma batalha silenciosa, travada no campo da sua mente e do seu coração. Eu quero que você saiba de uma coisa. Bem aqui, neste silêncio, eu vejo você. Deus vê você. Esse sentimento não é um sinal de fraqueza, não é um defeito na sua fé. É o testemunho de um coração que tem suportado muito. Se esse fardo parece pesado demais para um coração só carregar, é porque ele realmente é. Ele nunca foi feito para ser carregado por você, sozinho. Então, o que fazemos? Diante desse peso, qual é o nosso primeiro instinto? Eu sei, é quase automático. Nós pegamos o celular, buscando uma distração. Começamos a planejar o dia, tentando construir uma muralha de controle ao redor do nosso caos. Ou talvez, simplesmente suspiramos. Um som que entrega toda a nossa exaustão antes mesmo da luta começar. Mas, e se hoje fosse diferente? E se houvesse um convite? Esperando por você bem aqui antes de tudo isso? Um convite que chega antes de você buscar conselhos de outras pessoas. Antes de você tentar, mais uma vez, carregar o mundo nos seus próprios ombros. Imagine por um instante que a câmera do seu coração, que antes focava no mar de desafios, agora muda o seu foco. Ela se aproxima, passando pela ansiedade, atravessando a névoa da preocupação, até focar em um único ponto de luz. Uma chama pequena, mas que nunca se apaga. É neste lugar íntimo e sagrado que você é convidado a proferir a primeira e mais poderosa palavra do seu dia. E essa palavra não é preocupação, não é cansaço, não é nem mesmo um suspiro de derrota. É um nome: Jesus. Veja bem, pronunciar este nome aqui e agora não é como recitar uma fórmula mágica. É muito mais profundo. É como pegar um telefone que toca diretamente na sala do trono do universo. É abrir a porta do seu quarto
e sentir a presença de alguém que já estava ali em silêncio, esperando pacientemente que você o notasse. Quando você sussurra Jesus, você quebra o feitiço da solidão. Você transforma o monólogo silencioso da sua dor em um diálogo de esperança com o seu Salvador. Esta é a sua primeira decisão do dia, a mais importante, a de não começar sozinho, a de invocar aquele que prometeu ouvir. Você acaba de pronunciar esse nome, Jesus. Mas talvez a sua mente se pergunte: para quem exatamente estou clamando? Quem é ele que ouve meu sussurro antes mesmo de o dia começar? Não imagine uma figura distante, sentado em um trono inacessível. Não imagine uma força fria, impessoal, que mal percebe sua existência. Quando você invoca o nome de Jesus, você não está chamando apenas um bom mestre ou um profeta. Você está alcançando o Leão de Judá. Feche os olhos por um instante e visualize. Sinta o chão tremer. Ouça o rugido que ecoa pelos vales e montanhas, fazendo as trevas recuarem. O leão não se intimida. Ele não hesita. Ele se levanta em proteção, com uma força indomável, inabalável. Esse leão é o seu protetor poderoso, aquele que se posta firmemente contra tudo o que tenta roubar a sua paz, a sua alegria, a sua esperança. É ele quem ruge contra o inimigo, contra o desespero, contra a doença. Quando você o invoca, é como se ele estendesse sua pata, afastando o que tenta te machucar. Sinta essa segurança. Você não está sozinho diante dos gigantes. Ele é maior do que qualquer medo, qualquer sombra que se atreva a cruzar o seu caminho. Mas esse mesmo leão, em um instante, também é o príncipe da paz. Imagine agora a cena mudando. O rugido se acalma. A tempestade dentro do seu coração, que antes parecia um oceano em fúria, começa a ceder. As ondas da ansiedade, as correntes do desespero, elas se acalmam sob o seu olhar. Ele não apenas derrota a tempestade, ele a acalma. Sua presença pode trazer uma tranquilidade que desafia a lógica, mesmo nas circunstâncias mais caóticas da sua vida. Aquela confusão que parecia insolúvel, aquela mágoa que parecia eterna, aquele medo que sufocava. Tudo isso encontra repouso aos pés do Príncipe da Paz. Então, quando você clama Jesus, você não está escolhendo entre força ou paz. Você está acessando aquele que é a totalidade delas. A sua voz alcança tanto o poder que te defende e te protege, quanto a serenidade que restaura a sua alma e acalma o seu coração. Ele é o refúgio seguro e a força invencível, tudo em um. E ele está ouvindo. Você pode estar pensando: mas ele é tão grande, o Criador de galáxias, o leão poderoso, e eu sou tão pequeno. Meu problema é tão comum, tão terreno. Como a nossa pequena voz pode alcançar um Deus tão imenso? É aí que a beleza da sua palavra nos encontra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um mapa do tesouro. E nesse mapa, em meio às suas páginas, Deus deixou para você e para mim um endereço, um convite, uma promessa escrita com tinta de eternidade. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele nos dá o que muitos chamam de o telefone de Deus. Ouça com atenção. Ouça como se fosse a primeira vez. Deus mesmo diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Vamos parar aqui por um instante. Vamos desempacotar este presente. A primeira parte é um convite direto. Clame a mim. Perceba a simplicidade disso. Ele não diz: resolva metade e eu te ajudo com o resto. Ele não diz: me apresente um plano perfeito e eu o aprovarei. Ele não diz: seja forte e então me procure. Não. Ele diz simplesmente: clame. No seu ponto de necessidade, na sua fraqueza, na sua confusão, apenas chame. E o que acontece quando você chama? A promessa é absoluta. E eu responderei. Não é talvez eu responda. Não é se eu estiver com vontade. É uma garantia divina, uma lei do reino. Seu clamor, por mais fraco que pareça, ativa uma resposta celestial.
Seu sussurro ecoa como um trovão na sala do trono. Mas é a segunda parte que muda tudo. É aqui que a oração deixa de ser apenas um pedido de socorro e se torna uma aventura. E lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. O que são essas coisas? Não são apenas as soluções óbvias que você já imaginou. São os segredos de Deus para a sua situação. É a paz que chega quando nada mudou do lado de fora. É a sabedoria para dizer a palavra certa, na hora certa. É a força que brota de um lugar que você não sabia que existia dentro de você. É uma nova perspectiva, como se, de repente, você subisse em uma montanha e visse o seu problema lá de cima, pequeno, contido na palma da mão de Deus. Você percebe o que isso significa? Sua oração da manhã, seu clamor silencioso, não é apenas um desabafo lançado ao vazio. É o início de uma conversa, é um convite para uma expedição de descoberta com o Criador do Universo. Você entra com a sua dor, com as suas perguntas, e ele te encontra com as suas revelações, com os seus mistérios de amor. Seu clamor não é o fim da sua força, é o começo da dele. A promessa de Jeremias nos convida a uma jornada de descoberta, mas, e quando não temos forças para uma jornada? E quando a situação é tão urgente, tão esmagadora, que não precisamos de um segredo revelado, mas de um resgate imediato? E quanto ao dia da angústia, aquele dia em que o chão desaparece sob os seus pés, o dia em que o médico entra no consultório com um olhar sério, o dia em que a ligação que você tanto temia finalmente chega, o dia em que a solidão se torna tão densa que você mal consegue respirar. Para esses dias, Deus escreveu outra promessa, uma cláusula de emergência no seu contrato de amor conosco. Você a encontra no Salmo 50, versículo 15, e ela é tão direta, tão clara, que não deixa espaço para dúvidas. Ele diz: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Vamos visualizar isso juntos, porque esta não é apenas uma frase bonita, é um plano de ação divino. Imagine-se em águas profundas e turbulentas, as águas geladas da ansiedade, do medo, da dor. Elas sobem cada vez mais. Você tenta nadar, tenta lutar, mas o peso do desespero puxa você para baixo. O ar começa a escapar dos seus pulmões. A luz da superfície parece cada vez mais distante. Sua força se foi. Este é o dia da angústia. E é neste exato momento, quando tudo o que você pode fazer é clamar, que a promessa é ativada. Invoque-me. Seu grito, seu sussurro, seu pensamento direcionado a ele é o sinal. E então, a segunda parte acontece, a garantia. Eu o livrarei. Imagine agora, uma mão forte que rompe a superfície da água vindo de cima, uma mão que não hesita, que não mede sua dignidade, que não pergunta se você merece ser salvo. Ela simplesmente agarra a sua. O aperto é firme, seguro, não escorrega, e essa mão puxa você para cima, para fora da escuridão, para fora do frio, para fora do caos. E de repente você está na superfície. O seu rosto sente o calor do sol, e você respira o primeiro fôlego de ar fresco, de alívio, de vida. Isso é livramento. Isso é o que ele promete fazer. Seu clamor não é uma tentativa de ser salvo, é o gatilho que libera o resgate que já estava a postos. E a terceira parte: e você me honrará. Isso não é um pagamento, é uma consequência. Sua vida resgatada das águas se torna um testemunho vivo da fidelidade dele. Sua sobrevivência se torna um sermão. Sua paz depois da tempestade se torna um farol para outros que ainda estão se afogando. Portanto, ouça bem, a libertação no seu dia de angústia não é uma possibilidade, é uma promessa. Estas promessas, o telefone de Deus, o resgate divino, elas são como âncoras de ouro maciço, fortes, eternas, inquebráveis. Mas como lançamos estas âncoras na tempestade do nosso dia a dia? Como elas funcionam, não apenas nas páginas da Bíblia, mas na minha cozinha, no meu carro, no meu escritório? Vamos fazer isso juntos agora. Pense, neste exato momento, naquilo que está pesando em você. Dê um nome a isso. Visualize a cena. Talvez seja aquela decisão difícil no trabalho,
Você está olhando para a tela do computador, para um e-mail que precisa ser respondido e sente um nó no estômago. Você não sabe qual caminho seguir. O medo de errar te paralisa. Ou talvez seja a notícia médica que paira sobre a sua casa como uma nuvem cinzenta. A preocupação com a sua saúde ou com a saúde de alguém que você ama. A espera por um resultado. A incerteza do futuro. Pode ser um conflito familiar. O silêncio doloroso em um relacionamento. Palavras que foram ditas e não podem ser retiradas. Uma ponte que parece ter desabado entre você e alguém importante. Esta é a sua realidade, o seu caos. Agora, vamos trazer o céu para este exato lugar. Sobre essa confusão no trabalho, invoque a promessa de Jeremias. Não precisa ser uma oração longa e elaborada. Apenas sussurre, aí onde você está. Senhor, me mostre as coisas grandes e insondáveis que eu não conheço sobre isso. E visualize uma luz, uma pequena luz de sabedoria, iluminando um caminho que antes você não via. Sobre essa ansiedade pela saúde, invoque a garantia do Salmo. Pai, este é o meu dia de angústia. Eu te invoco, livra-me. E imagine a mão que te puxou das águas, agora repousando suavemente sobre o seu coração, diminuindo o ritmo da sua respiração, trazendo uma calma que a sua mente não consegue explicar. Sobre essa ponte quebrada no seu relacionamento, clame pelo Príncipe da Paz. Jesus, acalma esta tempestade dentro de mim. Traz a tua tranquilidade para esta situação caótica. Você entende? Essas palavras não são apenas para os heróis da Bíblia, não são para um você mais santo ou mais forte no futuro. Elas são para você, aqui, agora, nesta cadeira, neste quarto, com este coração quebrado e esta fé, por vezes, tão pequena. Elas são suas e elas são ativas. Invocar o nome de Jesus é o ato de abrir a porta da sua realidade e dizer: céu, pode entrar. É convidar a ordem de Deus para dançar com o seu caos, até que a calma assuma a liderança. Não importa o quão grande ou pequeno pareça o seu problema, Deus se importa profundamente. Ele tem a solução perfeita, o caminho a seguir, a força para a sua fraqueza. Ele só está esperando que você o invoque. Se estas promessas, esta verdade, já estão trazendo um pouco de luz ao seu coração, eu te convido a curtir este vídeo. O seu curtir é como um sinal para o YouTube dizendo que esta mensagem tem valor e pode ser um refúgio para outras almas que neste exato momento também estão lutando sozinhas. Nós reconhecemos o peso do dia. Nós lembramos do convite para invocar. Nós vislumbramos a face do leão e a paz do cordeiro. Nós seguramos as promessas em nossas mãos. E agora é o momento de responder a tudo isso, de falar com Ele. Eu quero te convidar para um momento de pausa, um momento santo, só seu e dele. Se você puder e se sentir seguro para isso, feche os seus olhos. Sinta o peso do seu corpo na cadeira, na cama, onde quer que você esteja. Deixe que o mundo exterior comece a desaparecer. Agora, respire fundo comigo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. Sinta o seu peito se expandir e solte o ar pela boca bem devagar. Ao soltar o ar, imagine que você está entregando, por apenas um instante, a sua lista de tarefas. Deixe-a ir. Imagine que você está entregando as vozes ao seu redor, as expectativas, as críticas, as opiniões. Deixe-as irem. Imagine que você está entregando o barulho da sua própria mente, a preocupação, a dúvida, o planejamento. Deixe tudo isso ir. Neste espaço de silêncio que acabamos de criar, neste lugar sagrado entre uma respiração e outra, não estamos mais apenas falando sobre Deus. Estamos nos preparando para falar com Ele. Vamos juntos agora, com toda a nossa honestidade, com toda a nossa dor, com toda a nossa esperança. Vamos nos apresentar diante daquele que já nos esperava, aquele que nos ouve, não com os ouvidos, mas com o coração, aquele que inclina os céus para escutar o nosso sussurro. Vamos orar. Vamos apresentar nossas palavras a Ele. Querido Senhor Jesus, seu nome está acima de todos os outros nomes, mais alto que qualquer preocupação,
maior que qualquer desafio e mais poderoso que qualquer medo que eu possa enfrentar. Quando eu invoco o teu nome, eu sei que algo começa a mudar. Eu declaro que tu és o Rei acima de todos os reis, o Senhor acima de todos os senhores. Tudo neste mundo, tudo o que eu tenho, pertence a ti. Todo o poder, a glória e a honra são teus para todo o sempre. E agora vamos agradecer. Obrigado, Pai, por ser tão incrível, tão fiel, tão imutável. Teu amor me alcança, não importa onde eu esteja. Obrigado por me segurar tão perto, mesmo quando eu me sinto longe. Senhor, eu sou tão grato pela força que tu me dás a cada dia. Há momentos em que me sinto fraco, mas de alguma forma, tu sempre me dás a coragem para continuar. Lembro das vezes em que tu providenciaste para mim, quando eu não sabia como sobreviveria. Tu apareceste em minha vida vez após vez, me lembrando que eu nunca estou sozinho. Obrigado por ser meu provedor. E agora, com toda a coragem e honestidade, vamos entregar a Ele as nossas dores. Pai, eu te peço que cures as partes quebradas de mim. Existem áreas do meu coração que ainda doem, lugares onde me sinto fraco ou inseguro. Por favor, restaura-me, Senhor. Traz cura para a minha mente, minha alma e meu coração. Onde há inquietação, dá-me a paz que ultrapassa todo o entendimento. Onde eu me sinto vazio, enche-me com teu amor e com a tua alegria. Por favor, Senhor, ajuda-me a deixar ir as coisas do meu passado que ainda me pesam. Tira a dor dos meus arrependimentos, a vergonha dos meus fracassos e a culpa dos meus erros. Ajuda-me a fixar meus olhos na cruz e a lembrar que, por causa do teu sacrifício, eu sou perdoado. Eu sou amado e meu futuro está cheio de esperança. E agora vamos estender nosso coração para além de nós mesmos. Senhor, eu também oro por outros que estão lutando agora, por aqueles que estão com dor ou lutando contra doenças. Eu peço que estendas a tua mão de cura sobre seus corpos, por aqueles que se sentem vazios ou sozinhos, que eles sintam a tua presença tão forte, preenchendo cada canto de seus corações, por aqueles que se sentem perdidos ou confusos, que a tua palavra se torne a sua luz guia. E por qualquer um que tenha enfrentado um coração partido ou uma perda, Senhor, eu peço que tu os envolvas em teu amor como um abraço quente. Conforta-os em sua dor e lembra-os de que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. E por fim, o ato de maior fé, a entrega. Jesus, eu invoco o teu nome agora mesmo e convido o Espírito Santo a assumir o controle da minha vida. Enche cada parte de mim, meu coração, minha mente e até mesmo minha casa, com a tua paz e a tua presença. Espírito Santo, me conduza ao futuro que tu tens planejado para mim. Eu sei que os teus planos são bons, planos para me dar esperança e um futuro, e eu entrego os meus próprios planos aos teus. Eu me rendo a ti, meus medos, minhas lutas, meus sonhos e até minhas dúvidas. Eu coloco tudo em tuas mãos. Eu confio que tu estás trabalhando em minha vida, mesmo quando eu não consigo ver. Permaneça aqui por mais um instante, não se apresse em voltar para o barulho. Sinta o eco do que acabou de acontecer, porque essa oração não foi apenas uma série de palavras bonitas lançadas ao vento, não foi uma lista de pedidos enviada para um céu distante. O que aconteceu neste momento foi uma transação na sala do trono do céu. Suas palavras, proferidas com um coração sincero, foram como sementes de fé lançadas em solo celestial. Sua rendição foi uma declaração de guerra contra a ansiedade e o medo. Seu clamor por cura foi um convite para o médico dos médicos entrar em cena. Você moveu o céu. Mas de onde vem a força para viver essa verdade? Como caminhar agora, quando o dia realmente começar? A resposta está em uma das promessas mais poderosas de toda a palavra de Deus. Ela diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você ouviu bem? Maior é aquele que está em você do que qualquer medo, qualquer provação ou qualquer ataque do inimigo que está no mundo, porque Jesus vive em você. Você tem dentro de si uma força para superar qualquer coisa que apareça em seu caminho. Essa força não é sua, é dele. E você acabou de acessá-la através da oração. Então quero que você visualize algo comigo.
Imagine-se se levantando agora. Antes, talvez você se sentisse curvado, as costas pesadas, os ombros caídos sob o peso das preocupações que você carregava. Seus olhos estavam fixos no chão, nos problemas, nos obstáculos. Mas algo mudou. O peso não está mais em seus ombros. Você o entregou. Sinta suas costas se endireitando, seus ombros se alinhando para trás, sua cabeça se erguendo, não com arrogância, mas com uma santa confiança. Seus olhos não estão mais no chão. Eles estão fixos no horizonte. Esta é a sua nova postura, a postura da vitória. Você não caminha mais em direção à batalha, esperando ser derrotado. Você caminha a partir da vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Qualquer força que você precise para vencer o pecado, para resistir à tentação, para andar em liberdade, ela vem diretamente dele. E ele está em você. Você não está mais sozinho em suas batalhas. Jesus é a fonte da sua vitória. Sinta essa paz, essa quietude no seu espírito. A tentação é pensar que esta paz pertence apenas a este momento, que ela é um oásis frágil, que desaparecerá com o primeiro vento quente do deserto do seu dia. Mas ouça esta verdade final e guarde-a no lugar mais seguro do seu coração. Esta paz, ela é portátil, porque ela não é uma coisa, ela é uma pessoa. O mesmo Deus que ouviu a sua oração agora, aquele que acalmou o seu interior. Ele não fica para trás quando você se levanta. Ele não te observa de longe. Ele vai com você. Ele é a presença que permanece. Então aqui está a sua direção para hoje. O segredo para carregar este refúgio com você. Quando você estiver no trânsito e a impaciência começar a bater, em vez de buzinar, sussurre o nome dele, Jesus. Quando a pressão aumentar no trabalho e você sentir o peso do mundo em seus ombros antes de suspirar de cansaço, respire fundo e invoque o príncipe da paz, Jesus. E na quietude da noite, quando as preocupações do dia tentarem voltar para assombrar seus pensamentos, acalme sua alma com a única palavra que importa, Jesus. Cada vez que você invoca o nome dele, você está se reconectando a esta paz. Você está lembrando ao seu próprio coração quem está no controle. Reivindique a promessa do Salmo 23 para o seu dia. Ela diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Imagine isso. Bondade e misericórdia não estão à sua frente, como metas que você precisa alcançar. Elas estão atrás de você, como dois guarda-costas celestiais, garantindo que não importa onde você vá, a graça de Deus esteja sempre te cobrindo. Lembre-se de alguém que precisa ouvir isso hoje e seja um canal de bênção compartilhando esta mensagem. E se você deseja apoiar nosso ministério para que esta luz alcance mais vidas que estão na escuridão, considere se tornar um membro do canal Alma Avivada. Se esta oração e esta mensagem tocaram o seu coração, eu te convido a digitar amém nos comentários abaixo. Não como um ritual, mas como um selo da sua fé, uma declaração de que você recebe essa verdade para o seu dia. E se você precisa de uma oração especial, se há um peso que você deseja compartilhar, sinta-se à vontade. Nossa comunidade terá a honra de orar por você e com você. Nós estamos juntos nisso. Que a graça que perdoa, a paz que excede todo entendimento e o amor incansável do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Que Ele te guarde, te guie e te sustente, hoje e todos os dias. Não pare por aqui. Deus ainda tem mais para falar com você. Permaneça conosco e clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela para continuar recebendo o refrigério do Espírito Santo.